Vou dar um exemplo, que se eu começar a ouvir um sertanejo, eu já fico com vontade logo de abrir uma lata. Então, eu fico o dia inteiro ouvindo louvor, adorando a Deus. Porque a minha vida, ela tem que estar no altar de Deus. Na África, a batida do funk faz todo sentido. Ela é usado para as mulheres fazer orgia, fazer sexo à vontade. Muita gente e tem toda uma ligação, porque vai ver os baile funk do Brasil, como é que é? Será que não é possível? É o meu perfil. Eu gosto. A gente não pode nem tomar umas cachaças aí, uns uísques, uns negócios. Pô, vai dizer que é errado agora. Se Jesus tomou vinho... Na Itália é normal. Então, 2 copos de vinho. Mas na Itália, o pastor me serviu vinho então, no jantar. Você tá entendendo? Na igreja, dentro da igreja. Mas se nós falar isso aqui dentro, amanhã os irmãos estão com uma garrafa na porta da igreja. Pode tomar O pastor vai jantar na casa de alguém. Então, esse é o ponto. Vocês vão falando depois, Eu podia estar usando uma camisa Seu Resgate sair depois. Tem lá dentro, lá, pô, não? Legal. Ei, mas eu não sei se vai caber em mim. Por que não? Porque não caberia. Esse trabalho maravilhoso. E ao querido ouvinte, eu queria deixar só essa pergunta para você fazer uma análise. Você está sendo conformado ou você está sendo transformado? Perfeito. Uau! Perfeito. Foi na veia. Boa. Entendeu? Porque amanhã nós precisamos ter uma resposta para Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um AncoraCast, gerenciado pela Assembleia de Deus Resgate, aqui na cidade de Denver, no estado de Massachusetts. Iremos iniciar essa noite meditando sobre o texto escrito em Romanos, capítulo 12, no verso de número 2. Se você puder abrir juntamente conosco, faremos a leitura. A palavra do Senhor diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos aqui com o presbítero Igor. Boa noite. Estaremos hoje debatendo esse assunto aí de suma importância para fazer a análise, né, daquilo que a igreja pode ser e daquilo que a igreja precisa fazer. Amém. Temos também a presença do nosso pastor Edson, pastor presidente da Assembleia de Deus Resgate aqui. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria poder retornar aqui nesse podcast, para a gente estar debatendo esse tema tão importante, Romanos 12, 2. É um versículo central para a vida cristã. Amém. E quando mergulhamos em uma dimensão mais profunda, ele se revela como um chamado radical a transformação. Amém. Nós vamos estar conversando Glórias hoje sobre esse tema e eu quero que você esteja ligado conosco, né? Fique sintonizado e nós com certeza vamos estar transmitindo para você uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Glória a Deus. Que pode mudar, né, o teu caminhar. Com certeza. Temos aqui também o evangelista Anderson. Amém. Amém. Seja queridos. muito bem-vindo, evangelista. Obrigado. É uma oportunidade única estar aqui com vocês. Que Deus possa estar abençoando esse projeto aqui, esse podcast, que é maravilhoso, essa passagem em Romanos 12, 2, e traz algo fundamental hoje que a igreja está vivendo, essa programação, um momento de transição, onde a igreja está, nós como igreja temos esse confronto do mundo com a igreja. Sim. Então temos um momento onde estamos tentando trazer uma explicação para a gente não sermos conformados, mas sim transformados. Amém. Glórias a Deus. Amém. Então, Glória a Deus. iremos iniciar nessa noite. Roda a vinheta aí, Bruno. Iremos iniciar o nosso AncoraCast. Amém? Gostaria de então soltar aí na mesa hoje, né? Iremos meditar então, e não sede conformados com este mundo. O que você acha, presbítero Igor, que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa frase emblemática, não sede conformados
Vamos meditar um pouquinho sobre isso? Primeiro a gente precisa fazer uma análise do que é conformar, né? Porque conformar pode ter vários sentidos, né? Então a gente tem sentido aí de você se adaptar às realidades. Por exemplo, eu estou conformado com a situação em que eu vivo, ou com a condição financeira, ou com uma condição X ou Y. E tem a possibilidade dessa conformação ser algo, né, de mudança, ou que você é moldado conforme uma circunstância, uma situação. Então, existem duas situações nessa conformação. O que a Bíblia está dizendo é para não se moldar ou não se conformar ao modelo do mundo. Você não ficar igual ao mundo, porque existe aí uma diferença da igreja para o mundo. Precisa haver essa diferença da igreja para o mundo. A igreja ela não pode ser igual ao mundo. A igreja é luz. Né? A igreja apresenta a luz, a igreja apresenta o caminho de Deus de forma diferente. Jamais a igreja pode estar moldada aos modelos do mundo. E aos modelos do mundo a gente precisa entender que não é o mundo, a terra e a sua plenitude, não é a criação de Deus em si, mas o mundo, um sistema de coisas que faz com que as pessoas tenham a sua vida e o seu tempo destinadas a tudo que o mundo oferece e ficam longe e afastadas de Deus. Você está trazendo então a diferença ali do mundo criado por Deus, né? O mundo da criação, que Deus viu que era bom. Que era bom tudo. A diferença com o mundo atual. O sistema de coisas. O sistema de coisas que faz com que a pessoa se prenda ali àquele sistema de coisas, né? E afaste-se de Deus. Ela perde o tempo, ela perde a dedicação, ela perde a vontade, porque ela está muito arraigada com o mundo e com essa terra. Amoldada né, ao que a terra faz. Tanto é que o diabo, quando tenta Jesus, ele oferece as coisas do mundo para Jesus. Jesus veio trazer as coisas de cima. Verdade. E o diabo ofereceu para ele as coisas do mundo. Exatamente. Tudo que era terreno. Então esse mundo, o jaz do maligno, ele apresenta as coisas da terra para que as pessoas se apeguem a essa situação e esqueçam de buscar as coisas celestes, as coisas que vêm de cima. Pastor Edson, o presbítero Igor trouxe aqui essa questão de que a conformação, né, a igreja não poderia se conformar com o mundo, mas o que o pastor acha? Seria direcionado à igreja ou seria direcionado ao cristão, a uma pessoa... A pessoa cristã ou a igreja como corpo de Cristo, esse texto? A gente não pode separar uma coisa da outra, né? Seria... nós, como indivíduos, fizemos parte da igreja de Cristo. Perfeito. Né? Então, isso é um apelo geral a todos os cristãos, né? De ter uma vida transformada. Em Romanos, esse texto ele é muito importante para a nossa vida cristã, porque ele nos leva a uma outra dimensão, né? A uma metamorfose, né? A uma cononia, que é uma mente transformada. Né? O que é uma mente transformada? É uma mente que andava numa direção, e agora ela mudou a direção e ela caminha por uma outra direção, né? Com perspectivas agora diferentes da que vivia no passado. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo nos dá essa referência que nós temos que nos transformar, né? A gente tem que buscar transformação com o direcionamento de Deus para a gente ter uma vida saudável, cristã, né? E essa mudança ela gera em nós coisas excelentes. O próprio texto que a gente leu aqui, ele nos diz assim: mas transformar-vos, deixa eu ler aqui certinho, pela renovação do vosso entendimento. Mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então vai haver, né, benefícios de uma vida transformada. Perfeito. Né? Experimenteis o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só experimenta algo, né, quando a gente toma a decisão de pegar tal coisa. Por exemplo, se você vai tomar uma água, eu posso experimentar essa água. Qual o sabor que ela tem? Não é verdade? Embora alguns digam que água não tenha sabor, eu acho que a água tem algum sabor, não é verdade? Então a gente é chamado para ter uma mente renovada, para a gente experimentar o que Deus tem reservado para nós. Que a gente só vai ter acesso depois que a gente passar por essa transformação. Precisa ter atitude, né? A gente só vai experimentar essas coisas que Deus tem para nós se a gente realmente tiver uma transformação espiritual.
Quantas pessoas que vêm para o nosso meio, simpatizam com o evangelho, acham bonito ser cristão, mas quando eles chegam dentro da igreja, eles têm uma vida sem transformação. E eles nunca conseguem experimentar o que muitos cristãos verdadeiros conseguem experimentar. Sim. Porque a atitude deles não trouxe uma transformação. Não condiz, né? Na verdade, muitos querem a bênção de Deus e esquecem de buscar o Deus das bênçãos. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de transformação. Não de conformação. Não de conformismo. Muita gente se conforma com a situação que está e a Bíblia nos diz ao contrário, que nós não podemos nos conformar. Nós temos que seguir adiante. Nós temos que dar um passo além para a gente receber de Deus aquilo que Deus já tem preparado para nós. Perfeito. Então nós precisamos entender que transformação, né, é uma etapa da vida cristã. Sim. Constante, né? Cristão sem transformação, ele nunca passou pela cruz. Cristão que não muda os seus hábitos, que continua uma vida desenfreada no pecado, ele nunca conheceu Cristo de verdade. Porque o verdadeiro cristão, ele procura melhorar todo dia. Né? Ele procura se transformar mediante a palavra de Deus, se moldar aos princípios de Deus, não do mundo, para que ele possa experimentar as coisas excelentes de Deus. Para tentar chegar à estatura de varão perfeito. Então a Bíblia diz, transformar o vosso entendimento, não vos conformeis com este mundo. Então tem tanta gente conformada com os padrões mundanos, né, que traz os padrões mundanos para a sua vida diária. E nós, como cristãos, nós temos que rejeitar os padrões mundanos, né, e temos que buscar os padrões estabelecidos por Deus para que a gente possa experimentar. Na verdade, estão fazendo pior, estão trazendo os padrões mundanos para dentro da igreja. Estão mudando a igreja. Esse, na verdade, é um problema que a gente tem enfrentado. Por exemplo, os nossos cultos, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas que chegam no nosso meio querem trazer as coisas lá de fora. Sim. E querem implementar dentro da igreja, principalmente nos nossos cultos. Sim. Outro dia eu estava conversando com um irmão, um jovenzinho, e ele falou, pastor, eu tinha combinado uma pescaria com ele, e ele disse, pastor, eu não vou poder pescar com o senhor. Eu digo, o que aconteceu, meu querido? E ele disse, pastor, o pastor da minha igreja me chamou. Eu fiquei até contente com o chamado dele, o pastor está chamando o menino, que coisa boa. Aí quando ele falou o motivo, eu disse, o que, meu Deus do céu, isso é verdade? Ele disse, não, porque o pastor da minha igreja me chamou, porque a gente vai fazer um arraial gospel. A gente vai ter tudo que tem lá, vai ter dança, vai ter roupa, vai ter quadrilha, vai ter pipoca, só não vai ter álcool. Eu disse, mas vem cá, desde quando a igreja precisa imitar o mundo para ser igreja? Exato. A igreja não pode, as características da igreja que vai morar no céu. É uma igreja lavada, transformada e purificada pelo sangue de Jesus. Nós não podemos nos moldar aos padrões mundanos. Nós temos que ser diferentes. Eclésia significa justamente chamados para fora. Tirado de dentro para fora. Então a gente tem que entender. Esse dentro pode ser na cadeia, né? Pode ser preso. Nas cadeias espirituais também. Cadeia do pecado, né? Sim, exatamente. Então nós somos chamados a uma transformação. Perfeito. Crente sem transformação precisa passar pela cruz de Cristo. Deixa eu perguntar para o nosso querido evangelista Anderson. O que o senhor acha, evangelista, acerca desse, não sei se é bem neopentecostalismo que está acontecendo, que está realmente invadindo, né, as igrejas, não somente no Brasil, mas nós percebemos que no mundo inteiro, né, está se criando uma tradição mundana dentro das igrejas. Dentro da igreja. Qual que é a sua visão sobre isso? O que o senhor pensa acerca desse tópico? Eu amei o parecer de vocês até agora. É bem completo, o pastor, o Igor. Mas uma palavra que me destacou muito aqui, no versículo 2, eu até puxei uma outra versão que diz assim, não se amoldem. Entendeu? Então, o que o mundo está fazendo? Hoje, o diabo quer trazer a aparência
que A é igual a B para dentro da igreja. Hoje o diabo, ele já a estratégia do diabo, ela é confundir. E a Bíblia vem para esclarecer. Você está entendendo? A palavra é transformai-vos, não conformai-vos. Sim, exato. Você está entendendo? A palavra hoje, a gente está vendo cultos que são bajular o povo, massagear o povo. Vem que Deus está te dando, Deus está abrindo a porta, Deus está fazendo, Deus não está fazendo, quando porque palavra, você precisa ser transformado. Isso quando tem a palavra, exato, quando não é só um show, né? Exato, você precisa ser... É só emoção. Você precisa ser peneirado. Você tem que sair desse molde errado, não é? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo. Quando você vai no alfaiate, não tem como o cara pegar o molde do pastor e querer que eu vista o mesmo terno, porque não vai, o braço pode ficar mais curto, mais longo. Você tá entendendo? Sim. Então Paulo quis dizer o quê? Não vos amoldeis ao estilo deste mundo, né? Perfeito. Porque o mundo vem com tudo ali, vem com todas as coisas. E Tiago 4 diz, aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então não há vamos trazer essa festa do mundo para dentro da igreja, mas vamos botar um louvor para dizer que é diferente. Não condiz, irmão. Mas isso acontecia no passado também. Exato, né? Nas culturas pagãs. Sim, eles misturavam, né? Eles misturavam. Aí o principalmente mundo... quando eles ofereciam culto a Deus, no Velho Testamento vai nos dar umas referências que eles queriam trazer as culturas pagãs para dentro do culto. Então, mas Deus nunca aceitou isso. Igrejas que foram formadas assim, trazendo o paganismo para dentro de si, né? O mundo prega o egoísmo, o imediatismo, os prazeres sem limites, mas o evangelho, ele funila tudo para os valores eternos. Sim. Exatamente. A Bíblia tem um padrão de vida. Jesus já nos deixou escrito ali o estilo e o modelo, o que deve ser seguido. Então a gente poderia chegar hoje numa conclusão de que a mesma estratégia que Satanás usou com Eva, usou com Jesus, trazendo textos bíblicos, trazendo partes da palavra, né? Ele pegou aquilo que é puro, aquilo que Deus criou, a igreja, e está mudando isso, transformando isso numa coisa equivocada, numa coisa errada. Né? Eu sou um fã da palavra de Deus e pelo pastor T.D. Jakes. Ele diz assim, Jesus foi tentado com o quê? Com a palavra. Porque primeiro o diabo diz assim está escrito. Né? Sim. Aí Jesus foi e debateu ele com o quê? Com a palavra. É a palavra, irmão. Não tem outra arma. Ele resistiu pela palavra. Pela palavra. Ele foi confrontado pela palavra, mas ele resistiu pela palavra. Então, toda vez que nós tivermos esse confronto do inimigo contra a igreja, não tem outra arma a não ser a palavra. Perfeito. Fazer um ponto aqui rápido é o seguinte, talvez nem tão rápido. Nós temos que fazer uma análise que a igreja ela é diferente do que é o mundo. E que ela não precisa se moldar realmente. Ela não precisa, não. Ela não pode se moldar. Sim, exato. Precisar, não precisa. A igreja, na verdade, ela tem que ir na contramão. Na contramão do mundo. A palavra de conversão é exatamente essa. Você está indo num sentido e você volta para outro. E para a gente fazer uma análise rápida, nós temos algumas situações bíblicas, por exemplo, para a gente entender que não é de qualquer maneira, para a gente não entender que só vale a intenção do coração e para a gente entender que só a adoração, nós vamos pegar aí alguns exemplos. Por exemplo, Caim também ofereceu sacrifício a Deus. Exato. Mas a Bíblia diz que Deus não agradou de Caim e da sua oferta. Então, primeiro foi Deus desagradou de Caim. Rejeitou ele. Por quê? Porque ele era mau desde o princípio. Depois nós vamos ver de boa intenção, nós vamos ver Uzá com excelente intenção. Não vou deixar a arca cair. Verdade. E ele rompeu padrões ali e foi consumido, morreu. Quer dizer, na sua boa intenção, ele tentou segurar a arca para que ela não caísse. Era uma boa intenção. Sim. Então, mas isso garante para nós que boa intenção e só a intenção do coração não garante que Deus vai te fazer viver. E a outra, nós vamos ver, por exemplo, os filhos do primeiro sacerdote apresentaram fogo a Deus. Ou seja, eles apresentaram um tipo de adoração, mas foi estranho. Fogo estranho. E nisso também foram consumidos e também vieram à morte. Então, Caim veio à morte. Né? Depois, obviamente, né, ele não pôde morrer, mas obviamente a morte espiritual dele ali foi terrível. Marcado, né? Uzá foi morto
imediatamente por tocar na arca, e os filhos de Arão foram mortos ali imediatamente. Agora, essa circunstância nos arremete da seguinte maneira, da seguinte situação. Já Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram levados para a Babilônia, que é a representação do mundo, cativos, mas livres. Sim. Presos pelo reinado de Nabucodonosor, mas livres espiritualmente. Eles propuseram no coração de não se contaminar. De não se contaminar. E qual era a oferta? Era que eles fossem moldados à cultura dos caldeus e se alimentassem na língua dos caldeus e na comida dos caldeus. Ou seja, eles foram levados para ser moldados. É verdade. Mas eles não aceitaram ser moldados pela cultura dos caldeus. Então eles ficaram isentos dali, e Daniel continuou orando, não se prostraram a seus deuses e às suas estátuas e obtiveram vitória de Deus nos seus intentos. Esse texto é tão interessante porque quando Nabucodonosor constrói aquela estátua, haviam quantos judeus ali? Muitos. 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 Só eles ficaram de pé. A Bíblia ressaltou que eles... Mas eles propuseram ter uma vida diferente. Eles não deixaram ser moldados pelo sistema. Sim. O sistema tenta nos moldar. A mídia tenta nos moldar. Sim. Todos os dias somos bombardeados por pensamentos, principalmente pela internet. A maior guerra do crente é na mente, né? A imagem, não é nem texto, no coração, vídeo, o tempo na todo, mente. né? Então, se nós não tivermos Contra uma ele mente mesmo, às transformada, uma mente, a mente de Cristo implantada em nós, nós vamos ceder às pressões mundanas. A gente só vai ser verdadeiramente livre se ele nos libertar. Né? Exatamente. Então, a natureza de Cristo ela tem que ser implantada dentro de nós, para que a gente possa resistir às pressões mundanas. Sim. Porque a pressão não cessa todos os dias. Verdade. Isso aí, para quem está falando isso aí, foi Paulo. Nos dias de Paulo, o sistema mundânico diabólico já estava operando. Sim. E o modus operandi de Satanás é sempre o mesmo. Exato. Ele tenta confundir a mente da pessoa. Quantas pessoas que a gente vê que a gente pergunta, mas como uma pessoa pode acreditar numa coisa dessas? Não faz sentido. Sim. Não tem um mínimo de nexo nas afirmações dessa pessoa. A pessoa bate o pé, bate a mão e diz não, porque a mente está cauterizada. É isso que nós temos que entender, que nós temos que ter a nossa mente transformada para não deixar o diabo cauterizar a nossa mente. Quantas pessoas têm a mente cauterizada que já não tem mais a sensação do pecado? Verdade. Por quê? Porque a mente não foi transformada e trabalhada. Verdade. Parece que perderam o temor, né? Sim, mas o temor ele vem da onde? Pelo conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. E todo crente sábio ele tem que ter a palavra de Deus enxertada no coração. Cabe a gente ressaltar também, é interessante, que quem escreveu o texto aos Romanos aqui foi o apóstolo Paulo. E ele foi moldado ao mundo estudioso, aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Era um cara moldado àquela realidade que lhe foi apresentada. Mas a palavra transformação, que é metamorfose, que é sair de uma condição como a borboleta, por exemplo, sai ali de ser uma lagarta para ser uma borboleta, uma metamorfose que ela sofre, né? Essa palavra utilizada foi o que aconteceu com Paulo. Então, Paulo, ele perseguia a igreja. Então, ele tinha um pensamento, um comportamento daquilo que ele aprendeu que seria o certo. Mas, ao encontrar Jesus, né, ele vê que o caminho era diferente. Então, ele apresenta assim, não vai ser igual ao mundo. Vamos ser diferentes. Nós vamos pregar a Cristo e vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ele aponta uma renovação da mente. Sim. Exatamente. Eu tenho uma anotação aqui que está assim, o entendimento renovado é fruto da palavra e do Espírito. Nós não vamos ter a mente transformada se nós não tivermos Bíblia. A palavra e o Espírito. Porque a palavra, ela nos direciona. E o Espírito nos guia através da palavra. Convence do pecado e do juízo. Olha a referência que tem aqui, Efésios 4, 23 e 24, diz assim: e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos ter a mente transformada, o coração transformado, para que a gente possa dizer realmente que nós nascemos em Cristo. Sim. E que nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus.
né? Não estamos somente fazendo a nossa vontade, porque o verdadeiro cristão, ele abre mão da sua própria vontade. Não é verdade? Jesus disse assim, ó, que aquele que quiser vir após mim, é isso assim mesmo. Pega a cruz, bota nas costas e me siga. Jesus disse assim, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Okay. Por quê? Porque quando eu quero ganhar minha vida, está dizendo, eu quero fazer minhas próprias vontades. E quando eu estou seguindo a Cristo, eu não posso fazer as minhas vontades. As minhas vontades não ficam em primeiro plano. As minhas vontades ficam em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Né? Porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus sobre a minha vida. E como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Perfeito. O texto está explicando para que nós, através da renovação mental, possamos experimentar qual é perfeita, boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então existe uma vontade de Deus para nós que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso os benefícios, né? Da vontade de Deus. A vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Como que a gente vai saber se ela é boa? Por exemplo, mente cheia da palavra de Deus, pensamentos alinhados ao céu, experiência de discernir e viver a vontade de Deus, viver em plenitude. Nós precisamos ter a plenitude do Espírito nosso. E a gente só vai ter essa plenitude se a gente tiver uma economia espiritual, mental, para que a gente possa vencer os apelos do mundo de nos moldar ao mundo. Né? Perfeito. O pastor mencionou algumas questões aí que eu achei interessante. Vamos voltar nesse tópico. O pastor falou que, né, nós temos que... a nossa vontade tem que ficar em segundo, terceiro, quarto plano, né? E nós temos que viver plenamente a vontade de Deus, correto? Qual que é o limite? Né? Porque todos nós sabemos que temos que trabalhar, temos que pagar conta, temos, né, que honrar com as nossas despesas, os compromissos, temos família para sustentar, temos compromissos, né, de aluguel de templo, né, água, energia, internet. Principalmente como cristão. Como cristão a gente não pode de forma alguma, né, desonrar, né, aquilo que nos foi confiado. Mas nós temos aí um texto, né, que nós devemos transformar completamente a nossa mente. Qual que é esse limite, né? Nós estávamos conversando aqui sobre a questão de doutrinas, usos e costumes, o que a igreja traz, né, como princípio, o que é algo do homem. Então, eu vou jogar essa pergunta aí na mesa e vamos ver... O que seria religiosidade, né? O que seria doutrina, né? O que é farisaísmo, né? E o que é exatamente doutrina bíblica verdadeira, né? Então, qual que é o limite do viver exatamente a vontade plena de Deus e ter também que honrar os compromissos aqui e viver a nossa vida aqui? Bom, assim, na verdade, a nossa vida cotidiana ela não vai deixar de existir. Ok. Né? Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter compromissos para zelar. O apóstolo Paulo fez tentas, né? Pagar. Sim, perfeito. Então, tem que ser pesado. Isso aí não é o que esse não é o apelo da palavra. A palavra não está falando sobre o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana. Está falando sobre a pressão externa que tenta nos mudar. É a atitude que temos que ter diante disso. Por exemplo, quando a gente vai mudar alguma coisa, vai exercer pressão sobre pressão ou calor. Pressão ou calor. Nada se molda sem pressão ou sem calor. Vai lá, aquece lá Por e exemplo, molda um aço. Eu peguei essa garrafinha na mão e eu tive um pensamento muito interessante. Eu posso moldar essa garrafa? Sim. Pode. Se ela estiver vazia. Ela já foi moldada, né? Mas eu posso moldar ela novamente? Posso. Ela recebeu um sopro quente, inclusive. Ela foi sob calor. Exatamente. Encheu. Encheu. Por exemplo, se eu tentar com a minha pressão moldar essa garrafa hoje, eu vou conseguir? Sim, pressão. Não, porque ela está cheia. Sim. Ela não vai mudar porque ela está cheia. Cheia, não tem como. Então, assim, isso nos dá um exemplo da nossa mente. Se ela estiver cheia de Deus, sim. as pressões de fora não vão exercer poder na minha mente. Ótima alegoria. Porque existe uma pressão interna. Exatamente. Mas força contrária. Se eu tirar o que tiver dentro dela... Sim, aí você molda ela com facilidade. Eu posso moldar ela do jeito que eu quiser. Então, por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que nos encher da presença de Deus, do conhecimento de Jesus, para que as pressões de fora não venham nos moldar. Eu gostei disso que o presbítero Igor falou. A pressão interna faz uma contra-pressão. Ou seja, tem que estar... A pressão interna tem que ser, no mínimo, equivalente
a pressão externa. Para que não seja moldado. Para que não seja moldado. Exatamente. Agora é interessante o que o irmão falou sobre essa questão, que você trouxe uma análise aí para a gente ver sobre a questão do que até onde a igreja pode ir, o que é religiosidade, o que é doutrina. Se fala muito em religiosidade hoje em dia, né, para alegar assim, a igreja faz um tal feito porque é religiosidade, não há necessidade de fazer isso. Então eu vivenciei 2 momentos na minha vida e na minha carreira como cristão, 2 momentos. Um momento em que, ao iniciar a caminhada, a igreja ela era muito rígida, muito rigorosa. Então, a doutrina da igreja era rígida. E eu sou do seguinte aspecto. Se você entra numa igreja que a doutrina é muito rígida, você tem que seguir aquela doutrina. Você está ali disposto a se submeter àquela doutrina. Perfeito. Porém, até que ponto essa doutrina ela realmente é necessária para haver uma transformação? Então, o ponto é, não pode isso, não pode aquilo, não pode barba na igreja. Tem igreja que não pode barba, tem igreja que não pode bateria, tem igreja que não pode cortar cabelo, tem igreja que não pode bermuda, tem uma série de coisas. Até que ponto é só um regimento interno da igreja para que as pessoas sejam diferentes e até que ponto a necessidade. Eu sou do aspecto que é o seguinte, tudo aquilo que eu ponho como prioridade na minha vida pode me afastar de Deus ou me aproximar dele. Então tudo aquilo que eu abro mão para buscar santidade, que é uma outra palavra que está aqui, né? Que é uma separação, é uma diferença, vai me aproximar de Deus. Então, tudo aquilo que eu consigo me desprender. Então, em vez de eu assistir 10 episódios de um seriado, eu for orar, eu for ler a Bíblia, eu for evangelizar, eu fazer uma coisa, isso vai me aproximar de Deus. Então, as pessoas elas estão inserindo dentro da igreja atividades que não aproximam de Deus. E usando o nome de Deus muitas vezes, mas está sendo levado para a emoção, para a carnalidade. Então, hoje nós temos discotecas dentro da igreja, né? Nós temos namoro gospel. Né? Cada dia você pode namorar com uma pessoa, em nome de Jesus. Festa junina. Né? Carnaval. Inclusive, na Bahia teve um episódio engraçado que eles alugaram um trio elétrico e falaram assim, nós vamos mostrar a diferença. Nós somos luz, nós vamos mostrar a diferença. Então, chegou no meio de um ponto lá, os trielétricos, né, normal do mundo cruzaram com o cristão. Quando atravessou, um foi para um lado do outro, você não sabia mais quem era cristão, quem não era. O cristão estava beijando quem estava lá dentro, o outro estava bebendo já, então fez uma mistureba. Então não é essa a proposta de Deus. Não, nunca foi essa. Né, nós vamos ver a proposta de Jesus aos apóstolos, era para eles combaterem, pregarem, falar o evangelho, pregando a sã doutrina. E não imitar para mostrar a diferença. Então, assim, nós vamos fazer aqui uma escola de samba, mas nós vamos mostrar a diferença porque no enredo da música nós vamos falar de Jesus. Mas aí vai estar pessoas vestidas com luxúria, com sensualidade, vai estar batidas que nasceu dentro de um terreiro. Então, na verdade, vocês estão utilizando artifícios para tentar... Porque muita gente fala assim, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. É isso que eu ia falar agora. É esse o argumento, né? Isso que eu ia falar agora. Né? Que o apóstolo Paulo ele tentou se moldar ali a realidade de cada um, mas ele mesmo disse que não é. E ele mesmo disse que ele pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo convém. Então não é eu pegar e copiar o mundo para tentar atrair a igreja. A questão é a seguinte, até onde que a igreja pode ir? Exatamente. A igreja, quem faz a igreja... Qual é o limite, né? Qual é o limite que nós temos hoje? Vamos fazer uma análise. A igreja é obra do homem ou de Deus? De Deus. Então eu não preciso criar estratégia, artifício, artimanha. A obra é dele. A igreja é de Cristo. A igreja é dele. É ele que faz. É o Espírito que convence. Exige por trás da igreja a administração. Porque Deus é o maior administrador, né? Então nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, bagunçadamente. Tem que ser um mordomo fiel. Exato. Por exemplo, eu concordo plenamente com o que o irmão está falando, mas até onde que a igreja pode ir na sua administração? Porque hoje a gente tem visto o modismo dentro das igrejas. Administração não é manipulação. Por exemplo, entendeu? A igreja de Jesus ela não precisa de artifícios para que Deus possa manifestar a sua presença e a sua glória. Exato. Né? Nós não precisamos de muitas coisas que hoje é inserido dentro de muitas igrejas. Até onde Deus nos permitir.
até mesmo onde era usado antigamente, né, pastor? Que era a tradição nós temos como dos exemplo, judeus. A igreja primitiva, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, era oração, jejum e comunhão entre os irmãos. Partir do pão. Partir do pão. Agora as igrejas de hoje tem festa, tem rave, tem tudo, não tem oração, não tem jejum e não tem comunhão. Mas a questão é, até onde que nós podemos ir? Dentro desses modismos que estão sendo apresentados para nós. Né? Por exemplo, há uns 10 anos atrás, eu acho, surgiu a primeira igreja no Brasil, a igreja, eu não vou citar o nome, com as paredes pretas. Né? E hoje a gente vê que uma grande maioria das igrejas, né, aderiram a esse movimento. A essa pintura. Essa pintura, essa iluminação forte, a esse som. Na verdade, é a vontade de querer dizer que é diferente, só isso. É uma modinha. Assim, nós fazemos diferente. Até onde Deus nos permite chegar. Até onde nós podemos ir. Será que é proveitoso para nós trazermos as inspirações mundanas para dentro da igreja? Ou nós devemos deixar completamente de fora? Porque há uma necessidade espiritual de ensinarmos a palavra de Deus. Porque o que a gente entende é que hoje existe muita atração. Vamos atrair as pessoas para cá. Isso. Porque é o visual que manda, né? É uma estratégia para tentar ganhar. Mas Paulo não está falando de atração, está falando de transformação. Verdade. Porque uma atração que não gera transformação não resolve. É uma palavra jogada em pedras, que não vai produzir fruto algum. Pérola aos porcos. Eu queria voltar aqui onde o pastor falou rapidinho, que foi algo muito profundo. Olha bem, na parte B do versículo 2, para você alcançar, experimentar os benefícios daquilo que Deus quer para nós, tem que haver essa renovação da mente completa. Mas aí eu coloquei assim, 4 coisas. O que age quando essa perfeita, agradável, vontade boa e agradável vem sobre nós, ela causa isso no corpo, causa isso no dia a dia e causa isso na nossa fé. Eu coloquei assim, o que essa perfeita, experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? No corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. Não se entregar à imoralidade ou ao descuido. Perfeito. Correto? Na mente, o que essa perfeita vontade de Deus causaria? Filtrar a entrada pelos olhos e ouvidos. Não deixar a cultura moldar a nossa fé. É o que nós estamos falando agora, né? Essa cultura moderna hoje de botar o som bombando, luzes igual a um clube. Cadê a diferença? Nós, igrejas e o mundo. Sim. Eu não sou contra usar todas as ferramentas, né, necessárias para poder ter um culto bacana, santo, um som bom, um ar-condicionado, você está entendendo? De usufruir certas coisas. Uma boa estrutura. Uma boa estrutura. Organizado. Do que a gente querer parecer com o povo para atrair. Eu acho que a gente não precisa... O próprio Jesus já é diferente daquilo que foi proposto para o mundo. Sim. Né? Então, assim, a atração, ela só tem validade quando é uma atração que vai gerar transformação. Exatamente. Uma atração por causa de números não é uma atração boa. Não é. É porque a Bíblia diz que é poucos, né? Isso não é um crescimento, né? Perfeito. A gente vê muito inchaço e pouco crescimento. A Bíblia nos diz que o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que iam de ser salvos. Sim. E a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, por exemplo, mais eles cresciam. Por exemplo, o crescimento era tão sólido e verdadeiro, porque quando veio a perseguição, que o Saulo de Tarso saiu para perseguir os cristãos que entravam nas casas, arrastava homens e mulheres presos, né? Eles não paravam de pregar o evangelho, fortaleciam mais a fé deles. Então, o verdadeiro crescimento vem através de transformação. Sim. Né? Não de números. Números sem transformação não tem valia. Entrando nesse tópico, pastor. Por quê? A maioria algumas, quer dizer, não a maioria, mas existem várias denominações, que eles não querem pessoas transformadas.
Porque se as pessoas forem transformadas, elas não vão ficar mais naquele ambiente. Vai sair dali. É verdade. Entrando na questão de transformação, pastor. Só um minutinho, deixa eu concluir meu raciocínio. Elas não vão ficar ali porque elas vão entender que a verdadeira palavra tem que ser ministrada no coração e na alma deles, para eles terem uma mudança de vida. Sim. A maioria, já voltei a falar a maioria, alguns lugares aí, eles querem números porque números significa entrada, dinheiro, cash, oferta, dízimo. E além de não ensinar o verdadeiro evangelho que transforma, existem as manipulações que prendem as pessoas debaixo de um jugo. Faz um grupo, né, seletivo. E ameaçam de maldição as pessoas que não ficarem no seu membro de convívio, né, como se alguma coisa terrível viesse a acontecer. Quantas pessoas que a gente vê no dia a dia, pastor, eu estava em tal lugar, mas lá a gente não ouvia a palavra. E quando a gente pensava ou cogitava em sair, o pastor ou pseudo-pastor né, nos colocava um jugo e dizia, se você sair, você vai acontecer uma desgraça. Né, Deus vai pesar a mão sobre você. Tá de balde de maldição. Né? Por quê? Porque eles querem pessoas para ficar como senhores do rebanho. Né? Que no final de tudo nem cristãos são de verdade, não passaram pela cruz, não tiveram uma transformação, a sua mente continua mundana, pecadora, né? Os seus atos testificam que eles não passaram pela cruz, não passaram por Cristo, foram emocionadas, né? Através de um sermão que trouxe emoção, que não trouxe conversão. Sim. Então, a proposta do evangelho para nós é conversão, não emoção. É claro que nós, assembleianos, nós gostamos muito do Pentecostes, gostamos de falar em língua estranha, gostamos de dar glória, gostamos de sentir a presença de Deus, tudo bem com isso. Né? Desde que haja uma transformação e que os nossos corpos não sirvam, né, para envergonhar o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar com o nosso corpo diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Hoje a gente vê as pessoas dentro de um ambiente religioso com roupas depravadas, mostrando o seu corpo maneira, com sensualidade, com pecado, atraindo os olhares dos irmãos ou das irmãs para a cobiça. E a gente tem que entender que quem continua com essas práticas ainda não passou pela cruz de Cristo. Nós precisamos. Pastor, o senhor está sendo radical. Não estou sendo radical, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala. Então, assim, é que hoje existe essa cultura de passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem, irmão. Pode viver e fazer o que você quiser. Tá tudo tranquilo, continua. Não, você é campeão. Se você sentiu no coração, né? Deus é contigo. Você é valente, varão. Teve um que falou que se Deus permitiu você ver, você desejar, você tocar... Ele é um pai bom demais pra te recusar. É porque ele não vai te recusar, ele vai te dar. Aí o cara deseja a mulher do outro, foi Deus que deixou e vai te dar. Outra questão, campeão, amigo, vai nessa força. Tudo é vitória, gente. O evangelho não é isso. Não, o evangelho é um evangelho. Aquele que vinha após mim, tome a sua cruz aí, meu querido. Vamos lá. Na verdade, se fosse... Eles estão barganhando. Se fosse para ser igual, Paulo não falava que era tudo novo. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o Igor do passado não pode ser o Igor que virou uma nova criatura. Exato. Então o Igor lá que dava aula de capoeira, que jogava capoeira, que fazia isso, aquilo outro, ele não pode ser a mesma pessoa, porque agora ele está preocupado em apresentar o reino, ele não está preocupado em se divertir, preocupado em trazer atração. Ele teve uma mente transformada. Ele teve uma mente, é a transformação da mente. É verdade. E essas escamas caem dos nossos olhos a partir do momento que fala assim, peraí, agora eu não sou mais isso. Eu sou aquilo que Deus quer para mim. Então essa é a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né? O apóstolo Paulo ele fala, né? Qualquer um que pregar um evangelho diferente desse, seja anátema. Eu lembro quando eu me converti de um lar católico, de uma cultura bem diferente da cristã, onde o que predominava na minha casa era bebida, era festa, era bagunça.
E quando eu me converti, eu comecei a leitura bíblica, eu comecei a ler a Bíblia. E eu lendo a Bíblia começou a me transformar e eu não percebi a mudança que estava acontecendo na minha vida. E a minha esposa, hoje pastora Simone, ela começou a perceber essas mudanças em mim e ela ficou muito brava comigo. Por quê? Porque ela queria ter a sua vida mundana e eu, Edson, já não queria mais as coisas mundanas. Porque a minha mente estava sendo transformada, a minha mente estava sendo moldada pela palavra de Deus, então o meu prazer não estava mais nas coisas lá fora, meu prazer estava na Bíblia, meu prazer estava na igreja, meu prazer estava na oração, né? E isso gerou um desconforto muito grande, né? A ponto de algumas vezes nós brigarmos e ela dizer, você não é mais a pessoa que eu casei, né? Eu não quero mais ficar contigo, até o ponto que Cristo teve que abrir a mente dela, para que ela entendesse, né, o que é o Evangelho de Cristo, que o Evangelho de Cristo transforma. Perfeito, pastor, perfeito. Nós iremos fazer um break agora, né? Iremos fazer uma pausa, vamos tomar um pouquinho da água e logo mais nós retornamos aí com o nosso AncoraCast. Até mais. Beleza, pessoal, retornamos do nosso break, vamos continuar aqui. Temos mais algumas perguntas para jogar na mesa. Gostaria de convidar você a estar nos acompanhando. Vou lançar já a pergunta aqui, que o povo tá animado. No nosso break a gente acabou discutindo vários assuntos aqui, que pena que vocês perderam. Vamos lá. Pastor Edson, pode um integrante do grupo de louvor, pode um pastor, pode um cristão nascido de novo ouvir músicas seculares, cantar músicas seculares? O que o senhor acha disso e, né, os demais aí da mesa, o que vocês pensam sobre esse tópico? Alguns dizem que não tem nada a ver, outros falam que é extremamente prejudicial. Qual que é a visão do senhor, qual que é a visão da igreja sobre isso? É muito polêmico, mas eu acho que é um tema que a gente precisa, né, conversar e debater. Perfeito. Por quê? Porque nós que somos nascidos em Cristo, o nosso prazer para as coisas do Senhor. Perfeito. A nossa alegria é louvar o Senhor, porque quando a gente louva a Deus, a presença do Espírito toma a nossa mente, Sim, toma o nosso coração, enche a nossa vida. Música mundana, que a gente fala mundana ou secular, ela tem várias atribuições. A gente vê músicas com todos os significados, umas falando sobre bebida, outras falando sobre drogas, outras falando sobre sexo, sobre amor, sobre traição. Então, como eu, cristão, que conheço a Jesus, vou estar escutando algo que pode me induzir ao pecado, ao afastamento da minha fé cristã. A Bíblia nos diz que a música ela tem um poder muito grande. Algumas referências bíblicas vão nos dizer, por exemplo, a gente vai ver que quando Saul estava com o espírito maligno, chamaram quem? Davi. Para tocar. E quando Davi dedilhava o seu instrumento de corda, o espírito maligno saía. Sim. De Saul. Olha o poder da música. Sim. Tem uma passagem importante, também interessante, que quando o profeta foi profetizar... Eu ia falar disso agora. Quando foram para chegar em Eliseu lá, que eles estavam subindo para a guerra, eles disseram, não há um profeta de Deus para nos consultar. Foram até Eliseu, e Eliseu chamou o tangedor, um tocador. Exato. Né? E quando o tangedor começou a tocar, o poder do hino espiritual, olha o poder do hino de adoração, né? Trouxe a manifestação do espírito profético. Deus tomou a vida de Eliseu e decretou a vitória, né, para aqueles reis. Agora, como a música cristã, a música gospel tem o seu poder de influenciar as pessoas à adoração, a presença de Deus, a música mundana também tem o poder de influenciar pessoas à bebida, ao álcool, ao sexo. Então, o cristão, em hipótese alguma, na minha opinião, ele deve participar. Nascido de novo.
Porque a Bíblia nos diz como nós vamos comer da mesa de Deus e das mesas dos demônios. Sim. Até mesmo porque a música, pastor, direcionada a um certo público, ela tem um trabalhar na emoção daquela pessoa indicando a algo. Sim. Né? Ela tem um objetivo. Tem um objetivo, exatamente. Ela tem um objetivo de trazer algum... Então aquela pessoa amargurada, que tem aquelas músicas antigas que a gente conhece lá do Brasil, sertanejos, aquela coisa... É uma pessoa que teve uma frustração no amor, no relacionamento, foi trocado por outra pessoa. O que aquilo está indicando? Para onde que aquilo está te levando? Sim, João capítulo 1, versículo... 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Perfeito. Então não é só a questão da música, são várias coisas que abrangem esse versículo, mas como a gente está falando de música, a gente tem que entender que música mundana não serve para mim que sou cristão. Sim, exato. Música que me afasta de Deus não serve para mim que sou cristão. Principalmente essas músicas que estão cantando hoje em dia. Dentro da igreja eu não escuto música, eu não tenho pavor. Né? Mas às vezes a gente está passando em algum lugar, a gente ouve alguma coisa. Sim. A gente está na internet, a gente está no Facebook, a gente acaba ouvindo alguma coisa. E principalmente no nosso Brasil, são músicas de baixo calão. Sim. Que não é cabível, não é cabível na casa de uma pessoa não crente, quanto mais na casa de um crente. É verdade. Eu acho que na casa de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus, já não é bom. Sim. Onde fala de sexo explícito, onde fala de coisas que nem é bom a gente falar nesse podcast para não... Músicas que não deveriam nem ser ouvidas perto de crianças, né? De tão vulgares que são. Exatamente. Então, como que eu, que digo que nasci de novo, tenho a mente de Cristo, estou caminhando para morar no céu, como que eu vou compactuar com isso? Como que o cristão verdadeiro vai compactuar com esses pensamentos? Sim. Verdade. Nós não podemos servir a Deus e aos demônios. Sim. A Bíblia diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não estamos ouvindo, nós estamos sendo contaminados com aquilo que não é palavra. Exato. Que vai nos gerar um outro sentimento que não seja o sentimento do Espírito Santo. Sim, a palavra, quando ela fala isso, ela está explicitando que aquilo que nós ouvimos nos influencia. Nos influencia. Sem dúvida. Mas existe uma regra para isso? Mas essa influência vai direto para onde? Para nossas emoções, aonde nos gera atitudes. Que vai de contrário à palavra de Deus. Exatamente. Você está entendendo onde é que a música vai? Então, se é para fazer... ela tem a flecha direta. Se é para fazer uma renovação da mente, já começa por aí. Porque a sua mente é a entrada. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você ficar o dia inteiro ouvindo coisas de baixo calão, ouvindo coisas... A Bíblia diz, quando vocês se encontrarem, forem conversar, conversem entre vós como? Salmos, com hinos. 5:19 de Efésios diz assim, vamos ler um pouquinho antes, o 18, eu posso? É um outro assunto, mas a gente também, a gente faz parte desse contexto, que diz assim, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Perfeito, ok. Aí o versículo 19 diz assim, falando entre vós, com salmos. O que eram os salmos? Salmos eram hinos de adoração. Sim. Entoando louvores de coração ao Senhor com cânticos espirituais. Sim. Ou seja, entre vós. Então existe um modelo cristão para nós. Existe um modelo cristão. Quando vocês se reunirem, ajam dessa forma. Então existe um modelo já determinado para a nossa vida como cristãos. Após a ceia, antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele cantou um hino. Ele adorou a Deus. Então, o meu tempo, ele tem que ser dedicado à adoração. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, ele fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores, eles estão preocupados em encher a sua botija de azeite, de adoração a Deus. Se ele tirar esse momento que ele poderia estar sendo cheio da adoração, do Espírito de Deus, e está adorando ao Altíssimo, e está colocando coisas seculares, com duplo sentido, com coisas profanas,
e ainda com mensagens ocultas e subliminares dentro de frequências específicas. A pressão interna da garrafa vai ser menor. Do que Eu mesmo vou dar um exemplo, que se eu começar a ouvir um sertanejo, eu já fico com vontade logo de abrir uma lata. Então, eu fico o dia inteiro ouvindo louvor, adorando a Deus. Porque a minha vida, ela tem que estar no altar de Deus. Eu não posso pegar simplesmente e falar assim, não, eu vou por esse caminho aqui. Por quê? Primeiro, quem sabe o seu limite? A igreja, ela pode... A Bíblia nos dá um limite. A doutrina nos dá um limite, mas qual é o meu limite? É verdade. Por isso que nossa mente tem que ser guiada pelo Espírito de Deus pra gente saber onde é que é o nosso limite. Aquilo que a gente ouve influencia tanto o nosso coração. Provérbios 23:7 diz assim, ó. Porque como imagina o homem no seu coração, assim ele é. A música, ela vem aonde primeiro? É verdade. No seu ouvido. E ela desce direto no coração, sede dos sentimentos. Nos sentimentos, né? Aí você aquilo que você está ouvindo. Aí o cara tá ouvindo que ele é corno, que minha mulher me trocou por outra, ele vai achar... O que ele vai pensar que ele é? Confiar ou não aí ele não vai pedir uma lata, irmão. Ele vai pedir uma grade de 12. É verdade. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo gera em nós o quê? Adoração. Sim. Louvor a Perfeito. Deus. Louvor a Deus. Na verdade, quem está cheio do Espírito Santo... Por isso que a nossa mente tem que ter uma completa transformação. Quem está cheio de Deus e xinga? Não tem como não. Quem está cheio... glória a Deus. Aleluia. Por isso que em Gálatas mostra ali uma inclinação que existe da carne e uma inclinação do Espírito. Sim. Dependendo da inclinação que você fizer, você vai cair. Exato. Então a inclinação as obras da carne, elas são mortas, ela vai te conduzir à morte. Exato. E essa inclinação é justamente aquilo que você alimenta mais. Se eu alimentar mais a minha carne, o dia tem 24 horas. Se eu pegar ali e falar assim, não, eu sou cristão, 12 horas do meu dia é alimentando as minhas vontades, a minha carne, ouvindo músicas mundanas, e em algum momento do dia, talvez eu vou orar. O pior é aqueles que só adoram no domingo, né? E olhe lá. E olhe lá. Já reclama que tá demorando muito. O nosso ponto ele é tão estratégico sobre música, que a gente tem que entender de onde que a música surgiu. Sim. Da onde surgiu? A adoração no céu já começa, A Bíblia vai nos dizer que quem compôs as primeiras melodias Ezequiel 28 foi o sujeito derrotado. O sujeito que desceu andava entre as pedras afogueadas. Perfeito era. Então, assim, o louvor ele foi criado com qual motivo? Qual foi a inspiração do louvor? Ao Senhor, ao Senhor. A música, né? A intenção da música. Quando a Bíblia vai nos dizer ali no livro de Gênesis que eu não lembro quem foi os primeiros que começaram a compor, a fazer instrumentos de corda. Eu não lembro exatamente, mas existe alguns ali, depois de Adão para frente ali, que eles começaram com os primeiros instrumentos. Sim. E os primeiros instrumentos, com certeza, era para trazer menção ao nome do Senhor. Mas só que a gente sabe que tem um derrotado também, não é verdade? Que ele usa a música como meio de manipulação, trazendo que as pessoas a um distúrbio mental e espiritual que, em vez de trazê-los à presença de Deus, eles atraem coisas ruins para a sua vida, porque a música tem esse poder, não é verdade? Tem o poder de trazer, por exemplo, o Igor falou que antigamente quando ele escutava uma música sertaneja, Já abriu uma lata. A mente dele já levava ele para a bebida. Sim. Já tem um objetivo. Depende da música que a pessoa está ouvindo. Um gatilho. Para acelerar um carro, para malhar. Já é até um assunto para outro podcast. Pode tomar uma ou não pode? Não é? O próximo dá pra gente abordar isso. A gente tá tratando sobre o cristão poder ouvir. Um copinho de vinho, pastor. É aceito, não é? A igreja permite, não permite. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Qual que é a visão disso, né? Mas Efésios diz, né? Isso a gente... Vamos embriagueis com vinho. Aí tem gente que diz, mas não é embriagar, é só um pouquinho. Só um copinho, né? É só umas 3, 4. Vamos, a gente tá em Romanos 12, verso 2, né? Aí a questão de transformação da mente, né? E
transformação completa, E a né? música é uma coisa que trabalha na mente. Exato. Mas o presbítero Igor, ele trouxe aqui uma questão, né, de que a igreja ela pode ajudar nesse ponto ou atrapalhar, né, dependendo da força da doutrina ou da religiosidade. A minha pergunta, então, que eu jogo aqui na mesa agora é: até que ponto a doutrina bíblica e a doutrina religiosa se contrapõem? Quando uma é boa, quando é ruim? Não, a doutrina bíblica é boa, né? Sim. A doutrina é um Mas até que ponto bíblico. ela se contrapõe? Agora, A os religiosa. usos e costumes, Ok. talvez seja isso. que Aí eu o vou fazer estatuto referência. da igreja, alguma coisa Isso, assim, isso né? é uma outra coisa. É uma outra coisa que às vezes ela pode afastar a pessoa de Cristo ou não. Isso é fácil, é só a gente olhar o seguinte: o que Jesus combateu? Jesus combateu os fariseus e os saduceus. Religiosidade. Os religiosos. Ele combateu homens que apertavam muito as Hipócritas. regras, A lei, hipócritas, mas não viviam aquilo que pregavam. Eles na verdade não existia possibilidade deles viverem aquilo sim, que sim. eles apertavam, de forma que eles apertavam. Perfeito. E Jesus, ele também apertou a lei, mas ele deu o Espírito de Deus Para que nos convencesse de andar conforme a palavra de Deus. Sim, exato. Então, até que ponto a igreja ela precisa limitar as pessoas? Talvez não. Por quê? Porque o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. convence. A obra é de Deus. Ok. Então, o que fica de limite para isso é eu procurar me apresentar a Deus, Ok. que está no versículo, né, de forma santa, agradável, Ok. né, de forma honesta. Porque lá, quando Tito fala que Deus tem um povo seu, especial e zeloso, é um povo diferente. Então eu preciso, na hora que a gente sentar para conversar em salmos, em hinos, em cânticos espirituais. Na hora de eu me portar como pessoa, eu tenho que ser honesto, eu tenho que pagar as minhas contas, Sim. eu tenho que arcar com meus compromissos. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho. tá? Hospitaleiro. Hospitaleiro. Sim. Então nós temos ali a Bíblia nos mostrando o que é doutrina. E essa doutrina, ela não vai estar num versículo isolado. Ela vai apresentar outras passagens bíblicas para me dar base doutrinária. E nessa base doutrinária, eu vou conseguir botar a minha vida naquilo que a Bíblia diz que é santidade. Sim. Pela qual, quem não tiver a santidade, não verá Não Deus. verá Em Deus. questão de doutrina, toda doutrina bíblica ela tem que ter no mínimo 3 referências. Uhum. Né? Perfeito. Esse era o ponto que eu queria. Para ser uma mais de uma referência, Para né? ser uma doutrina bíblica, ela tem que ter no mínimo 3 referências. Perfeito. O Igor falou algo fantástico ali, que as pessoas na igreja não precisam de serem putas a um algo. Você não precisa ser dominado. Uhum. Na igreja você precisa ser ensinado. Ensinado para que você se Você tá transforme. entendendo? Perfeito. Quando você ensina alguém algo, você não tem que convencê-la de nada. Exato. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Sim. Mas se você foi ensinado, aquilo que foi pregado no domingo, que te confrontou, ele fica a semana toda na sua cabeça. Verdade. Rapaz, o pastor falou algo que Uma vida toda, né? tá me confrontando aqui Você dentro. muda totalmente, né? Algo parece que tá gritando aquilo dentro de mim. É a diferença Tipo do assim, me chefe do exigindo líder, uma né? mudança. A Uma diferença do chefe e do transformação. líder, não é isso? Exato, exatamente. Jesus foi um grande líder. E ele deixou discípulos. Né? Agora, se ele tivesse chegado e só imposto regras... Vocês O fazem chefe- assim. o chefe, ele Agora cobra, vocês ele- fazem desse jeito. O chefe cobra. O líder ele ensina com exemplo. Ele forma né? discípulos. Exato, né? exatamente. Ele forma pessoas que têm o interesse de copiá-lo. Né? É verdade. De crescerem, né? É, Numa mesma dimensão espiritual. exatamente. Então, voltando à música. Ele foi A voltando. música da música. É. Então, assim, existem conselhos para nós espirituais que a gente tem que atentar. Né? E quais são os conselhos que nós temos que... A gente hoje é guiado pelo Espírito. Pô, mas nem uma músicazinha romântica, pastor. Ouviu ali um love songs, nada, nem isso. Será que nem uma música romântica seria interessante? Ouvi com a esposa Por exemplo. no Friday night. Por exemplo, Vai ter gente que defende isso. Por exemplo. Eu já até vi, né, alguns pastores defendendo sim. isso. por exemplo, sim. aqui no nosso meio tinha um pastor, não sei se ele ainda está aí há alguns anos, quando eu cheguei em 2005, 2006, 2007, eu acho que mais ou menos isso aí. Ele ia para a rádio, nossa rádio aí, e ele tocava música secular, romântica, entendeu? E ele, com todas as letras, dizia que isso é normal, entendeu? Eu, por contrapartida, eu vou voltar àquilo que eu falei antes. Eu não posso encher minha mente com aquilo que não me traz Sim, claro. fruto espiritual, né? Eu acho que vai haver
A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim. Entre aqueles que... Porque professar o nome de Deus, gente, é muito fácil. Deus está comigo, é o que professar o nome do Senhor é muito fácil. Dizer que é cristão é muito fácil. Mostre-me com suas obras. Verdade. Mostre com sua vida transformada. Né? E a gente só vai ter uma vida transformada se a gente obedecer os preceitos da palavra de Deus. Sim. Então, eu não posso alimentar o meu espírito, né, com aquilo que não é consagrado ao Senhor. Sim. Quantas vezes, eu acho que todos aqui já ouviram falar, que muitas músicas elas são apresentadas, né, num ritual satânico, consagrado a Satanás, para que aquilo possa causar uma repercussão, as pessoas possam gostar desse som, dessas músicas, que possam atrair essas pessoas. Gente, como que a gente, cristão, vai entrar numa cilada dessa? A gente tem alguns exemplos de alguns artistas famosos, tanto brasileiros quanto americanos, que tem pactos satânicos. E quantos começaram na igreja, né, como adoradores? A Whitney Houston, né? Cantava na igreja. Cantava na igreja. Não, nós temos vários nomes, né? Quase todos eles. Elvis Presley, vários nomes. Eu vi o testemunho da saudosa Fabiana Anastácio, né? Que quando ela estava cantando na igreja, o inimigo apareceu para ela, fazendo propostas para ela abandonar a fé cristã para cantar música mundana. Porque através do talento dela, né, o diabo pudesse arrebanhar pessoas, não para tirar fora da presença de Deus. Então nós cristãos temos o dever de colocar dentro de nós, de escutar coisas que nos trazem edificação espiritual. Perfeito. E nos aproxime de Deus. Só para finalizar, eu botei essa questão da música romântica e tudo. Eu tenho uma experiência de um casal no Brasil que ainda tem a situação perigosa de que a pessoa está ouvindo uma música que supostamente é romântica, mas a letra dela, desconhecida às vezes por um brasileiro na tradução do inglês para o português, está falando do diabo, está falando de Lúcifer, está falando de várias coisas. E eu tive a experiência de um casal de conhecidos que casou usando uma música que dizia "Must have been love, mas it's over now". Ou seja, poderia ser amor, mas acabou agora. E eles casaram sobre esse tema, sobre essa música. Então, você imagina que eles estavam ali colocando já uma palavra de maldição. Um ponto final naquilo que estava começando. Numa relação que estava começando. Então, a falta de conhecer parece ser algo interessante, mas está falando de algo diabólico, que já vem destruindo. Então, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece. Existe a aparência de ser bom. Mas o final deles... É destruição. Eu vejo muitos problemas ligados aos grupos de louvores, né, das igrejas. Porque os músicos eles têm a tendência de ter aquele ouvido mais aguçado. E geralmente uma música mais bem produzida no mundo lá fora chama a atenção deles. Né? E não é difícil você encontrar pessoas que fazem parte do grupo de louvor na igreja e estão durante a semana escutando ou até ensaiando tocando músicas mundanas. E aí, nesse ponto que eu queria jogar, né? Quem está ali num grupo de louvor está servindo a igreja, né? Auxiliando a igreja a levar uma adoração a Deus. Essa pessoa não teria que ter o seu ouvido consagrado ao Senhor? Uma consagração ainda maior, Não teria que ter o seu dom consagrado ao Senhor? Ainda mais. Como é que vocês analisam isso? Ela recebeu um talento para multiplicar. Para multiplicar. Ela teria que ainda mais estar no altar do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente vai ver dentro de algumas igrejas, né, muita briga, muita disputa. A pessoa cai com um baterista, cai com um guitarrista, há uma troca ali. Por quê? Por conta justamente de ser um meio que se não houver em consagração, em oração, o inimigo entra e faz um estardalhaço ali no meio. Eu sou pastor de ovelhas, pastor de igreja há alguns anos. E uma das maiores dificuldades do pastor é com um grupo musical. Um grupo de louvor, é verdade. E não é só o pastor que fala isso, né? É verdade. Por quê? É uma realidade. Porque o grupo de louvor, ele leva as pessoas... Leva a igreja a adoração. Adoração. O que prepara o caminho para o pastor, né? Prepara o ambiente. Faz o céu descer, tem uma palavra. Exato. E quando
não está alinhado... E é o mesmo peso, né, daquilo que o pastor está trazendo, o louvor também está trazendo. Sim. Né? Por exemplo, no centro de Macumbaria, Candomblé, atabaque, tambor direto. Eles batem isso os seus atabaques. Para invocar os seus... Para quê? Para que as suas entidades possam descer não, porque eles não estão de cima, eles vêm de baixo, né? A gente sabe disso. A fala deles é dessa, né? Não, eles vêm de baixo, né? Porque eles podem subir das profundezas. Para se manifestar, para aparecer. Por quê? Por quê? Porque é uma forma de invocação. Sim. E quando o louvor da igreja começa a invocar o nome do Senhor, a gente atrai. Glória de Deus, diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, o grupo de louvor, alinhado com a vontade de Deus, ele atrai a glória de Deus, a habitação de Deus para dentro da igreja. Quantas vezes a gente viu pessoas que num hino mudou o ambiente da igreja? Batismos com o Espírito Santo. Quantas pessoas, por exemplo, a gente teve uma menina conversões aqui, aquela missionária Ana Clara. Sim. A menina levou a nossa igreja numa dimensão de glória. Foi. Com louvores. Deus manifestou, pessoas vieram para Cristo. Então, mas existem pessoas também que, quando ela não está alinhada, em vez de ela trazer a dimensão de Cristo para a igreja... É aquele culto pesado que o pastor tem que se desmanchar no pulto para poder... tentar incutir a mensagem de Deus, né? Trazer ou até mesmo prender a atenção das pessoas, a palavra que elas estão tão dispersas. Parece que estão frios, mortos, mas não é. É porque não teve uma adoração que não subiu ali para o Pai poder mandar aquela palavra de conhecimento que abriu o conhecimento. A gente já falou desse tema, né? Quando Eliseu ele foi consultar o Senhor, o tangedor tocou e Deus se manifestou. Então isso vai acontecer no nosso meio, e sempre vai acontecer onde tiver alguém com o coração disposto realmente a adorar Deus, com a vida no altar, né? Com a vida transformada. Não é à toa que Deus separou a tribo de Levi, né? Porque, os levitas, né? Porque Deus habita no meio dos louvores. É impossível você louvar a Deus e de repente não sentir Deus, não derramar uma lágrima no teu olho, né? Mas quando se ouve uma música secular, ela vai te trazer ou vai aflorar dentro das pessoas não o desejo de adoração, mas os mundanos, mas os desejos carnais. Então, por que o cristão não pode ouvir música mundana? Porque ele não está para alimentar sua carne, seus instintos humanos. Ele vai inclinar para as obras da carne. Exatamente. E não para os frutos do Espírito. Então o cristão, quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele ouve hinos de louvor a Deus, a sua mente vai estar inclinada à adoração. Perfeito. À busca. Perfeito. Né? E eu gostaria de finalizar a minha conversa aqui com os irmãos, né, já agradecendo esse tempo que a gente teve aqui, que foi muito bom. Edificante, né? A gente aprendeu um pouquinho mais. E é bom falar da palavra de Deus. Né? E aprender uns com os outros. Porque fé cristã também é isso. Dividir o pão, né? Dividir conhecimento, aprender um pouco mais. Né? Sermos gerenciados através da palavra de Deus. Porque às vezes o Igor fala uma palavra que, essa vai boa, serviu para mim, eu vou. Verdade. Então, você que está nos ouvindo, né, nosso telespectador, você que está aí no YouTube, Facebook, né, queremos convidar você para estar participando dos nossos podcasts. Né, vai ser todas as quartas-feiras, 8 da noite. Né, participe conosco, se inscreva no nosso canal. Com certeza, né, vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos estar com temas importantes, abrangendo assuntos, né, atuais. Eu sei que vai haver algumas polêmicas, né, alguns assuntos polêmicos. Se você tiver uma sugestão, escreva para nós aí. Pastor, fale sobre tal assunto. Pergunta, né? Ou pergunte alguma coisa para que a gente possa estar abordando e compartilhando com você algumas experiências que nós já tivemos da parte de Deus. Obrigado, meu amigo. Amém. Evangelista. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar com vocês. Pastor Igor, Deus abençoe. Glória a Deus. Só uma citação, né? Agradecer, obviamente, a todos, né? Aqui, os nossos telespectadores que estão nos assistindo, mas apresentar qual é o intuito real, né, desse podcast, que é justamente
trazer à memória das pessoas qual é o caminho que se deve ser seguido, né? Qual é a palavra que realmente vai edificar e conduzir para o céu. Sim. A nossa preocupação é que as pessoas aprendam qual deve ser o seu comportamento, o seu procedimento, qual deve ser a sua expressão de fé, Sim. para que garanta que ela cumpra os pré-requisitos que Jesus deixou para que se alcance o céu. Perfeito. Nós não estamos aqui com o intuito de promover algo, ou de se promover, né? Sim. João Batista falou que diminua eu, Exato. que ele apareça, Exatamente. né? E aquele que for o menorzinho dentre Esse vós vai ser será o o maior, É. né? Então não é esse o intuito. O intuito é realmente tirar dúvidas, sanar situações e apresentar os pré-requisitos necessários Perfeito. para que se alcance o céu. Perfeito, presbítero Igor. Uma palavra, evangelista. Eu só queria agradecer a todos aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, desse trabalho maravilhoso. E ao querido ouvinte, eu queria deixar só essa pergunta para você fazer uma análise. Você está sendo conformado ou você está sendo transformado? Perfeito. Uau! Perfeito. Foi na veia. Boa. Entendeu? Porque amanhã nós precisamos ter uma resposta para Deus, É. né? O que você está aceitando na sua vida hoje? Tá se conformando? Você está se conformando ou você está se transformando? Está se amoldando? Né? É. Você está se encaixando ao padrão do mundo ou você está se encaixando ao padrão que Cristo Perfeito. estabeleceu? Perfeito. Para Todos chegarmos nós. em algum lugar, né? Para sermos ferramentas na mão dele, temos que nos encaixar Sim. nele. Nós estamos, então, nos conformando ou nós estamos sendo transformados? Fica aí a pergunta, né? Esse foi o AncoraCast. Nós meditamos hoje sobre Romanos, capítulo 12, verso 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Até mais. Deixa eu fazer um